Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente comenta sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços online, talktobusiness.com.br ou talktobiz.com. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações semanais no nosso blog. E hoje eu tenho aqui uma edição histórica do Talk to Biz. Pela primeira vez em quase 60 episódios, estamos aqui com dois convidados, duas feras, para falar sobre o documentário do Netflix, O Dilema Social, que vem causando alvoroço aí nas redes, entrou no top 10 entre os vídeos mais assistidos da própria plataforma e vem gerando toda uma série de debates, que na verdade já eram debates que estavam presentes aí para quem trabalha com digital, trabalha na parte de mídia, enfim, trabalha com conteúdo, já eram debates de certa forma presentes, importantes, e o Netflix com esse documentário meio que vem com o pé na porta e joga no ventilador toda essa temática que nós vamos discutir por aqui. Bom, eu tenho dois convidados muito especiais. Primeiramente, meu amigo do lado esquerdo, Diogo Duarte, meu amigo já de longa data, professor, coordenador dos cursos de marketing e comunicação da Uniswan. Bem-vindo, Diogo, mais uma vez, né, ao Talk to Biz. Prazer estar aqui, prazer estar junto com o Márcio também. Só fera aí, Brunão e Márcio, muito obrigado pelo convite. Não, hoje eu tô aqui para escutar, eu vou falar pouquíssimo. Do outro lado temos, eu falei ringue, mas pode ter dado uma conotação equivocada, né, que é o debate. Do outro lado da nossa bancada temos Márcio Gonçalves, professor, meu amigo também de longa data. Ainda não participou desse podcast comigo, né, Márcio? É a primeira vez que você vem, mas ele passou de podcast comigo lá na Castelo, lá depois com o Insider, lá com o nosso amigo Nélio Xavier. Então, é mais que da casa aqui, seja muito bem-vindo. O Márcio hoje é coordenador acadêmico lá da Spot Educação. Márcio, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer conversar aqui com vocês sobre temas tão importantes. Como você disse, a gente vai circulando pelo ciberespaço e passando de podcasts em podcasts. Esse é o mundo digital, né? Sem fronteiras, sem barreiras, mas com a intenção de levar conhecimento a todos. É isso. Bom, acho que para a gente começar, o documentário pega ali a questão das redes sociais por diversos pontos. Então tem muita coisa aqui para ser explorada. Mas acho que um ponto que talvez seja importante para a gente começar esse debate é a própria questão do capitalismo de vigilância, que é um conceito que eu até então tinha ouvido falar assim muito superficialmente, nunca tinha me aprofundado no assunto, embora, como eu falei, a gente que trabalha na área, a gente acaba falando muito e questionando muito o modelo de negócios do digital, toda a questão, quer dizer, para nenhum de nós aqui é surpresa que com alguns likes que você dá em uma rede social dessa, o camarada já tem um perfil muito, muito assertivo de quem é você, não é? Mas o documentário nos leva a um outro nível de aprofundamento sobre isso e um outro nível também, de certa maneira, de preocupação. Inclusive ontem, nós estamos gravando no dia 6, ontem eu vi uma notícia que o Facebook, na sexta-feira passada, hoje é uma terça, ele se manifestou a respeito do documentário, classificando o documentário como sensacionalista. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa impressão a respeito do documentário e sobre a questão do capitalismo de vigilância, enfim, se é um termo que na concepção de vocês merece a nossa preocupação ou de fato estamos só em mais uma etapa da mídia e a mídia, de certa maneira, sempre teve o seu lado positivo e o seu lado negativo, independente do formato. Quem se habilita? Vamos, Diogo, vamos lá. Você. Tá bom.
Diogo, Não, primeiro que esse comentário do Facebook chocou um total de 0 pessoas, né? Porque não poderia ser um posicionamento diferente. Eles foram bastante atacados, assim, né? De todo modo, todas as redes sociais, mas acho que o modelo que existe hoje, tanto de monetização quanto de próprio funcionamento da plataforma, ele veio muito do modelo Facebook. Uhum. E que, inclusive, hoje, se você for pensar como um holding, é dono de WhatsApp, de Instagram, então domina ali boa parte dessas redes sociais. O capitalismo de vigilância é um conceito que é muito abordado pela Shoshana Zuboff, né, que inclusive é uma das vozes aí ali dentro do documentário, uma das poucas vozes assim, mais acadêmicas, né, que é até uma das críticas que eu fiz lá naquele vídeo que eu soltei no Instagram. E ele fala esse capitalismo de vigilância é um modelo onde você consegue lucrar a partir dessa vigilância, desse controle. Então, a partir dessa extração de dados e de observação a partir do que as pessoas fazem, do que elas gostam, do que elas querem, né? Ou seja, quando você faz uma busca num mecanismo de busca desse qualquer, você, na verdade, não só está ali colocando suas dúvidas, mas também o que você deseja, né? E é a partir disso que as empresas conseguem monetizar, tanto nas redes sociais quanto em mecanismos de busca. O grande ponto é que isso, para a gente que é da área de comunicação, isso está claro há algum tempo, mas para a grande população isso nunca teve muito claro, né? Ou seja, é sobre como você é o produto ali dentro daquela plataforma e as tuas interações com outras pessoas, o que você posta, o que você faz, na verdade, está ajudando a movimentar essa máquina, né? Que eu também tendo a não demonizar, porque é um modelo de negócio, se acabar esse, provavelmente vão vir outros piores ou melhores ou iguais, mas esse é o capitalismo de vigilância, né? A Shoshana Zuboff tem 2 livros em que ela aborda isso bastante. O primeiro acho que Era da Vigilância, uma coisa assim, não me lembro do título agora, e o outro é o The Big Other. Esse último eu li mais, né? Que ela aprofunda esse conceito de capitalismo de vigilância, mas tem outros autores também. O Bauman chegou a falar muito sobre vigilância, e outros autores, o próprio Deleuze, da Sociedade de Controle, já falava disso bastante naquele famoso pós-fácil dele. E é esse. E aí, deixa o Márcio falar, senão eu vou falando aqui, sabe como é que é professor, né? O professor fala. É porque o professor vai sempre buscando as referências, né, assim, teóricas das coisas que vão nos chegando, né? Então, assim, a gente já ouviu falar em máquinas de vigilância, a gente já ouviu falar em Big Data, né? A gente também já entende o que é o monitoramento dos dados. Na academia, a gente vem discutindo isso o tempo inteiro. Agora, a grande questão é quando isso se populariza. Então, assim, eu queria só chamar a atenção sobre essa questão do sensacionalismo, porque o sensacionalismo ele sempre foi uma arma de sedução, né? E aí, essas questões todas que a gente vem discutindo, elas são permeadas por mídias, por produções de mídia. Então, vejam que interessante a discussão chegar quando um filme estreia na Netflix, se populariza, né? Então, entra nos lares ou nos celulares, né? Porque hoje não precisa só entrar em lar, está nos celulares também. E aí a discussão vem à tona. Então, assim, as pessoas, os indivíduos, aqueles que contêm perfil nessas redes, precisam entender que essas empresas estão interessadas nos dados que elas produzem. Então, isso é saber que existe um monitoramento dos dados. A grande questão agora é saber se você, aquele que tem um login, o usuário, ele quer dividir esses dados com o mundo, com as empresas ou não. Então, assim, ter esse discernimento é o que a gente mais quer que as pessoas tenham, né? Porque elas não leem aquela atualização os termos. Elas não leem, elas estão numa dinâmica de bastante rapidez de consumo, e aí elas não entendem que compartilharam onde estão, porque fizeram check-in, compartilhar a data de nascimento, compartilhar onde moram, com quem namoram. Tudo isso é o grande petróleo de hoje.
né? Esse é o grande petróleo, assim, a empresa que possuir dados, e isso já não vende agora, porque dados eram vendidos em CDs em São Paulo, né? Eram vendidos... banca de jornal, né, Márcio? Lembra? Banca de jornal. Com 500 mil e-mails, nenhum funcionava, era impressionante. Nenhum, exatamente. Então, assim, hoje assim, o seu e-mail, o seu perfil, né, o que você gosta, tudo isso é de grande interesse das empresas, porque é uma forma de fazer publicidade, uma forma de vender, né, aquele perfil para outra pessoa. Então, assim, no mundo da política, no mundo do comércio, no mundo da publicidade, os dados são de grande valor hoje para tomadas de decisão. Agora, vamos lá, eu vou talvez fazer um papel um pouco aqui de advogado do diabo. E essas questões que são colocadas, por exemplo, até quando a autora coloca o nome capitalismo de vigilância, sendo que, como o próprio Márcio falou, isso, quer dizer, a importância dos dados, a era da informação, isso já é falado, ó, no mínimo aí há uma década, né, Márcio? Já tem um bom tempo que isso já é pauta, pelo menos dentro da academia ou de quem estuda e trabalha nesses setores. E a gente poderia, antes certamente a gente teve outros nomes, né, para isso. O próprio Diogo já gravou comigo sobre capitalismo de plataforma, sobre algoritmos. Quando você dá esse nome, um capitalismo de vigilância, isso já não pode ser um pouco, talvez, pegando o gancho aí do comentário que o Facebook fez, não pode ser um pouco sensacionalista em relação a algo que já está aí, porque não é uma novidade, né? Só o Facebook tem quantos anos? O Facebook é de 2009 ou 2008, se eu não me engano? 2006, será? Acho que aqui no Brasil começou a se popularizar em 2008, mas ele acho que veio um pouquinho de antes, foi sendo que assim, ele não foi a primeira rede social, né? A gente teve outras, o famoso Orkut, que eu me lembro, o Orkut não tinha esse apelo publicitário, né? Não era pensado como uma máquina publicitária. Eu não lembro de ter visto, de existirem anúncios no falecido Orkut. Mas talvez por ter sido um dos primeiros ali, mas outras plataformas que vieram logo na sequência já buscavam maneiras de monetizar. Como é que vocês veem isso? A gente está só... Como até alguns trechos do comentário aparecem algumas pessoas falando, né? A gente está só em mais um momento de uma mídia, de ter que entender como aquela mídia funciona, entender que ela pode ser, sim, manipuladora, como a TV também, né? Nos seus áureos tempos, em que todo mundo assistia TV o tempo todo, ou realmente a gente está em uma nova fase, uma nova camada, assim, um novo nível de dificuldade. A gente estava no hard e agora a gente pode estar num novo nível de dificuldade em relação a essas novas plataformas. Você quer comentar, Márcio? Posso começar? O Bruno falou uma coisa interessante, né? Assim, televisão, então a gente tem que olhar. A minha análise está sempre sendo a partir da evolução das mídias, né? E também da convivência das mídias. Então, assim, a gente não descartou o rádio, a gente não descartou o impresso, a gente não descartou a televisão. Agora, a publicidade, né, ela tem que se adaptar e perceber como ela deve atuar nessas mídias novas que surgem. Então, se durante um tempo já se entendeu um modelo de publicidade no rádio, durante muito tempo isso foi feito, ao mesmo tempo na televisão, né, ao mesmo tempo no impresso. Então, assim, isso tem sido estudado pelas faculdades de publicidade, mundo afora. Agora, quando chega no digital, né, quando chega nesse formato em que é um formato de que as pessoas podem falar sobre produtos, isso é bastante diferente das outras mídias, porque antes você tinha um fluxo, né? Então, assim, você contrata uma agência de publicidade, a agência faz um briefing, e aí o cliente aprova, e aí essa peça circula e blá, blá, blá. Agora, quando você tem uma pessoa falando sobre um shampoo que ela usa em casa, né? Então, quer dizer, ela faz o vídeo, ela fala, mostra o lado bom, o lado ruim, caseiramente, e as pessoas começam a assistir aquilo e falando, vou comprar esse shampoo, vou comprar esse produto para comer, inclusive.
né? Então, assim, isso, para mim, inaugura uma fase em que os autores estão dizendo que é uma liberação do polo de emissão, né? Ou seja, liberou quem produz. Então, você não é mais só consumidor, você também é produtor. Então, assim, quando você tem uma sociedade em que as pessoas também produzem e não só consomem, isso causa uma certa inquietação, né? Nas indústrias de comunicação, e aí vem inaugurar um momento diferente, né? Um momento em que qualquer um pode falar, desde que tenha internet, desde que vira um porta-voz de alguma coisa. Como lidar com esse volume enorme de dados, né? Então, aí a gente pode perceber que você não tem mais o domínio da televisão, não tem mais o domínio do rádio, você tem hoje uma grande massa produzindo, não uma grande massa, digamos, mas assim, um grande volume de pessoas produzindo conteúdo, né? O que você acha disso, Diogo? Eu acho que tem, bem isso que o Márcio falou, acho que tem alguns pontos importantes aí. Um é esse que ele falou sobre essa facilidade de produção, em que, de certo modo, todo mundo passa a ser mídia, né? Então, eu sou uma mídia para qualquer produto em potencial, né? E eu passo a ser um ativo social, não só um ator, mas um ativo que pode juntar ali um capital social e monetizar isso de verdade de várias formas, né? Então, não é à toa que a gente chama essas redes sociais digitais de plataformas, porque para muitos casos elas são realmente espaços em que as pessoas também conseguem ganhar dinheiro, né? Mas tem uma outra questão que eu acho que, além... essa é uma das principais diferenciais, como o Márcio citou, em relação às mídias mais tradicionais, mas uma outra é que nesse ambiente mediado, nessa computação mediada, a gente também tem uma velocidade que antes não era possível, né? Então, quando a gente fala de Big Data, não é só o grande volume de dados. O pessoal fala que o Big Data são 4 Vs, né? Volume, variedade, velocidade e verdade, né? Ou seja, veracidade, o fato de você poder comprovar e documentar certas coisas. Então, a velocidade com que... Você já deve ter passado por isso, em que você clica num link e como aquilo passa a te perseguir, ou como tem algumas teorias da conspiração que o fato de você falar sobre certo produto, e aí você passa a receber publicidade constante sobre aquilo é automatizado, né? Então aquilo é instantâneo. Então, sim, não é à toa que a gente fala tanto de inteligência artificial, de algoritmos, porque hoje isso é um processo que você dá um start lá, literalmente, você aperta um botão, né, dá um comando, e aquilo tá minerando esses dados ali e reutilizando, é uma retroalimentação constante, né? Então, as pessoas com quem você interage numa rede, se você interage mais com alguém em detrimento de outro, aquele outro com quem você interage menos, ele daqui a pouco vai sumir do seu feed, por exemplo, né? Tem um livro muito bom sobre isso, que é o Filtro Invisível, do Pariser, né? do Eli Pariser. Então, ele fala sobre isso, sobre essas bolhas, né? Inclusive, o título original é The Filter Bubble, mas aqui no Brasil ficou o Filtro Invisível. Ele fala sobre isso, sobre como cada um, na verdade, acho que esse é um ponto importante que o documentário aborda também, é como se cada um tivesse uma internet diferente. Então, essa questão, entre aspas, ilusória, é que eu não vejo o que você vê. Se você faz uma pesquisa com o mesmo termo que eu pesquiso, os resultados vão ser diferentes de acordo com os dados que já foram coletados de mim e de você, né? Então a gente passa a ter, a gente passa a experienciar, de certo modo, realidades diferentes, né? E aí surge polarização, surgem essas bolhas, né? Então acho que merece, né? É isso aí, cara. Excelente. Então, assim, eu uso esses exemplos para os meus alunos, né? Se eu sou um cara que está ali, por exemplo, pesquisando muito sobre alimentação saudável, e tem um outro cara que é um estilista, por exemplo, a gente pesquisa manga, provavelmente as imagens que vão aparecer para a gente são diferentes, né? Para mim pode parecer fruta e para ele pode parecer mangas de diferentes cortes de blusas e coisas do tipo. Então, assim, nesse nível de diferença, assim, né? Até questões políticas absurdas, né? Então, assim, se eu pesquiso por um candidato e eu já tenho um viés ali, né, que está sendo identificado pelas redes, eu vou ter resultados
positivos ou negativos, de acordo com aquele famoso viés de confirmação, né? Sim. Então, acho que esse ambiente mediado, e acho que aí talvez esteja o grande ponto de diferença, né? É que isso volta para a gente com muita facilidade e rapidez, né? E não volta de maneira imparcial, isso volta sendo alimentado por você mesmo, né? Só que a maioria das pessoas não tem nem consciência disso. Legal, acho interessante os pontos que primeiro o Márcio falou, né, da liberação do polo emissor e essa questão do filtro invisível que você comentou também naquele episódio que nós gravamos sobre algoritmos, e eu acho que esse é o grande o grande ponto para explicar alguns movimentos que a gente viu ganharem força nos últimos anos, né? Por conta de eu não ter mais um grupo ali, um pequeno grupo que determina como a comunicação vai fluir, ou pelo menos quais mensagens vão ter mais relevância ou mais importância, eu crio esses pequenos, grandes grupos que vão cada um criando a sua própria versão da realidade. E o que num primeiro momento, né, acho que tudo que a gente viu da internet, acho que da história da mídia, que a gente estudou um pouquinho também sobre isso, sempre assim, no início, a coisa, olha, que maravilha isso aqui, agora seremos muito mais democráticos e utilizaremos para melhorar o mundo. E aí, de repente, tem gente questionando vacina, tem gente questionando se a Terra é plana, e você fala assim, putz, mas... E todo aquele projeto magnífico que a gente tinha no começo, de repente é o cara mergulhando na banheira de Nutella no YouTube, e não seria uma ferramenta magnífica para fazer o conhecimento chegar a todos? E aí o Diogo trouxe a questão, o Márcio também falou sobre isso, polarização de ideias, opiniões, polarização política. O documentário, de certa maneira, bota isso na conta das plataformas sociais. Eu queria ouvir de vocês. Eu acredito particularmente que sim, as plataformas sociais, pela própria estrutura delas e a maneira como elas se organizam, elas acabam encaminhando as pessoas, principalmente a galera que não entende, justamente como o Diogo falou, não entende que existe um filtro ali, não entende que está na sua própria bolha, encaminhando as pessoas para esse tipo de posicionamento. Vocês acreditam que a maneira como essas plataformas são constituídas e como elas se utilizam ali de diversas técnicas para manter a atenção retroalimentando o sistema com informações que elas retiram do usuário, isso realmente pode ser considerado o grande causador desse movimento de extremismo que a gente vê não só no Brasil, mas no mundo como um todo nos últimos anos? Vamos alternando, né, Márcio? Então, cada hora cada hora um começa. Eu acho que tem um termo aí que é importante, que aí também vem do Deleuze, vem do Pierre Levy também, que tem a ver com o tal do determinismo tecnológico, né? Eu acho que essas tecnologias, elas condicionam certos tipos de comportamento, mas elas não podem ser sozinhas consideradas culpadas ou determinantes ou unicamente responsáveis por isso, né? Sem dúvida, quando você tem uma lógica como essa que a gente está narrando aqui de Facebook, de WhatsApp, até mesmo de Instagram, de como o teu feed fica montado para que você goste do que você vê, né, para que reforce certas ideias que já te são familiares, naturais, né? Você fica ali brincando no teu próprio quintal, você nunca sai dele. Inclusive, isso tem implicações na própria questão da inovação. O Mark Granovetter, a Dora Kaufman, que veio depois dele, falam disso, né, sobre como essa dificuldade de se relacionar com o novo vai fazer você ser sempre a mesma pessoa, tem muita dificuldade de lidar com coisas novas. Mas eu acho que o ser humano encontraria uma maneira de desculpa a palavra, mas de cagar a situação, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Nós, enquanto seres humanos, continuamos sendo os principais responsáveis pela polarização, por essa derrubada, vamos dizer assim, desse projeto que era a internet, que era um projetaço, né? Todo mundo falava de democracia, todo mundo vai ter voz, todo mundo vai, né? E agora a gente está com medo dessa história de todo mundo ter voz, né? Passamos a temer isso. A gente tem medo e a gente passou a gerar, como o Márcio falou, uma quantidade de dados tão absurda, tão grande, que a gente também não sobrevive sem esses filtros. Eu não tenho condição de chegar no final do dia e imagina se eu
for ver o que aconteceu na vida de todos os meus, sei lá, 2.000 amigos de cada rede social, né? Então, assim, é uma relação de interdependência, né? O algoritmo não tem por que funcionar se não tiver pessoas, e a gente também não consegue fazer aquilo funcionar se não tiver ali um tipo de assistência. Mas eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade disso, sim. Né? Claro que as tecnologias facilitaram, condicionaram, permitiram, mas elas não são as responsáveis. Eu acho que os grupos de radicais, os grupos de extrema-direita, extrema-esquerda, eles não se criam pela plataforma. Né? São intenções que vêm politicamente, vêm da gente. Né? Isso acontece muito a partir da gente, do que a gente quer, do que a gente busca, e acaba fazendo, muitas vezes, sem perceber. Pois é, você falava e eu lembrava do seguinte, assim, ao mesmo tempo que esses lugares permitiram as conexões entre as pessoas, a gente hoje também tem um avanço tecnológico que permite a presença de robôs. Então, o que acontece? O robô ele é muito mais rápido, porque ele tem uma programação para responder algumas coisas. Então, assim, isso tudo a gente aprendeu na escola, né? Palavras-chave. A gente fazia uma redação e a professora pedia destaque as palavras-chave. A gente faz isso quando a gente escreve um artigo científico, palavras-chave. Engraçado que eu sempre achei assim que as pessoas falhavam muito em encontrar essas palavras-chave, né? Na posição de professor, eu via e vejo ainda o quanto os alunos não conseguem encontrar palavras-chave. Até que perceberam que essas palavras-chave é que vão ajudar a toda essa comunicação que a gente está vivenciando hoje, né? Então, assim, para você fazer publicidade, você tem que encontrar as palavras-chave para fazer um anúncio no Google. Você precisa de palavras-chave para encontrar o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto. E aí, quando você tem os robôs presentes nessas estratégias todas, você fala, uau, será que eu estou me comunicando com um robô ou com uma pessoa? Né? Então, quer dizer, viva aí o momento em que a programação, né, ela está entrando nesse novo século como um grande espaço de trabalho, né? Crianças hoje estudando programação, linguagem de programação. Agora, o humano precisa estar atento a isso, porque nós somos humanos, nós temos esse discernimento. Coitado daquele que cai nessas questões porque ele não tem um letramento digital, ele não tem capacidade de discernimento. Então, assim, o grande movimento que a gente tem que fazer é de levar essas questões para cada vez mais pessoas, para elas entenderem que existem estratégias, existe uma instituição, existe uma técnica. Então, assim, tem que ser conversa de bar, sabe? Conversa de bar, algoritmo. Vamos conversar sobre algoritmo. Vamos conversar sobre discurso de ódio, manipulação de dados. Então, assim, essas conversas, elas têm que entrar, inclusive, em pauta de família também. Né? Você conversar com o seu tio, com a sua tia, com o seu avô, com a mãe, com o irmão, porque as pessoas estão desatentas. Né? Então elas caem em um discurso manipulado. Essa é a grande questão. Assim, a sociedade precisa estar atenta, estar disposta a ter esse discernimento, porque é uma luta, eu chamo de guerra de narrativas. Não vamos ter uma terceira guerra mundial nos moldes das outras duas, vamos ter uma guerra de narrativas. Então, assim, quem está contando a melhor história? Um texto escrito por um robô? Né? Então, eu prefiro dizer que nosso papel é um papel de discernimento, de levar isso às pessoas, porque a gente tem que ensinar as pessoas a interpretar o conteúdo de mídia, que não é mídia feita por um jornalista. Como o Diogo disse, assim, we are media, nós somos mídia. Né? Há um livro chamado We Are Media. Né? Então, assim, desde quando nós somos mídia? Desde que liberou essa possibilidade de eu produzir. E o que é mídia? Eu posso produzir um vídeo, posso produzir um texto, posso produzir um hiperlink, um meme, um GIF. Posso produzir diversos recursos e, de repente, discursos com má intenção. Né? Eu vou contar uma coisa aqui que assim, eu encontrei um professor. Esse professor estava morando em Israel, brasileiro, judeu brasileiro, morando em Israel, publicitário, e que foi morar lá em Israel para trabalhar em uma empresa de produção de meme para uma campanha política. Então, quer dizer, ele estava num outro país fora do país do candidato a presidente. Então, assim, ele estava lá criando memes
Então, assim, as pessoas precisam entender que o meme tem uma mensagem. Agora, se ela quer cair ali, naquela mensagem, ok. Se ela não quiser, aí ela vai entender que ela precisa discernir tudo isso, né? Olha, eu quero destacar 2 pontos aí quando o Márcio colocou que essa precisa ser uma conversa em família. Eu acho que precisa mesmo, né, Márcio? Em todos os sentidos. Para quem tem criança pequena em casa, um Diogo aí, tem a filhota dele que certamente já deve pegar ali celular e fica, meu filho também, mas também com as pessoas de mais idade. Eu tenho minhas avós, as 2 são vivas, mas uma não liga para tecnologia, não entrou nessa, né? Mas a outra, que mora aqui comigo, ela está com 88 anos e ela acessa Facebook, Instagram, Pinterest. Olha aí, Pinterest. Ela descobriu o Pinterest. Legal. E ela fala assim, não, porque deu no Facebook que... pontinho. Quer dizer, ela trata aquilo ali na cabeça dela como se fosse um jornal nacional. Ó, deu no Jornal Nacional, saiu no rádio, não deu no Facebook. Ela nem sempre, eu acho que fica claro para ela que aquilo ali foi produzido não por um profissional de comunicação, mas por qualquer pessoa pode ter colocado ali e que não é necessariamente uma notícia que mereça crédito, uma informação que possa ser confirmada. Rapidinho, Bruno, por causa do tempo também, mas não, completando, isso é reforçado, né, pelo o próprio Facebook. O Mark Zuckerberg já deu declarações dizendo que o Facebook é a maior fonte de informação da Terra. Então, assim, falta, como o Márcio falou, e o Márcio é um especialista nessa área da alfabetização midiática e informacional, do letramento, falta as pessoas saberem o que é informação, né, em primeiro lugar. Então, o Márcio, fez mestrado e doutorado em ciência da informação, o cara é o cara disso. Sim. Eu fiz o mestrado lá também. Mas, assim, as pessoas não têm essa noção que, às vezes, a gente, no jornalismo, enfim, na publicidade, tem da própria informação, né? Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz dessa semana. Esse papo incrível com o Márcio Gonçalves e com o Diogo Duarte, essas 2 feras que vieram comentar sobre o The Social Dilemma, documentário da Netflix, continua no programa da semana que vem, mas hoje a gente fica por aqui. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas para serem respondidas aqui durante o programa e, é claro, mandar o feedback de vocês também, que é sempre muito importante da gente receber. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais casas do ramo. Então, se você é usuário Android, lá em Google Podcast você vai encontrar o Talk to Biz. Se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iOS, também estamos por lá. Se você curte ouvir a sua música, os seus podcasts prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também nos encontra. Basta buscar por Talk to Biz ou diretamente no site do Anchor, anchor.fm/Talk to Biz. É claro, você pode também verificar o feed desse podcast nos nossos endereços virtuais, talktobusiness.com.br ou talktobiz.com. É sempre importante também pedir o apoio de vocês. Você está ouvindo esse podcast, gosta do conteúdo? Compartilhe, indique para amigos, faça com que o conteúdo do Talk to Biz chegue a um número cada vez maior de pessoas e a gente segue por aqui compartilhando o conhecimento. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.